Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 26. Jesus e os Essênios. Pergunta. Algumas obras esotéricas, principalmente da Fraternidade Rosa Cruz, afirmam que o Mestre Jesus viveu entre os essênios, os quais influíram bastante na sua obra cristã. Que dizeis a respeito? Ramatiz. Jesus, como entidade de elevada estirpe sideral e insaciável na pesquisa do espírito imortal ou na verdadeira vida do homem, jamais deixaria de procurar os essênios e conhecer-lhe as ideias, pois os mesmos já ensinavam o amor a Deus e ao próximo, criam na imortalidade da alma e na reencarnação. Todas as religiões, seitas e movimentos espiritualistas da época foram alvo da atenção de Jesus, cuja mente privilegiada assimilava imediatamente a essência benfeitora e se desocupava das fórmulas exteriores. Seria bastante estranhável e um formal desmentido ao tipo espiritual avançado do Mestre Jesus, caso ele tivesse conhecimento da existência dos essênios na própria Galileia e jamais se interessasse de um contato instrutivo. Pergunta: quais eram as diferenças fundamentais entre os terapeutas e os essênios do círculo interno? Ramatiz. A confraria dos essênios teve o seu início no ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Era uma espécie de associação moral e religiosa, lembrando algo das cooperativas agrícolas modernas, que além dos cuidados da indústria, do comércio ou da lavoura, devota-se à assistência social e à educação de seus componentes. Assim, nasceram pequenas sociedades ou agremiações nas povoações da Judéia, que mais tarde estenderam seus ramos até a Fenícia, Índia e ao Egito. Cada associação era dirigida pelos membros mais velhos da comunidade e os filiados viviam juntos, participando dos bens em comum. Cada família essênia comprometia-se a criar pelo menos um filho de outras famílias numerosas e pobres. De princípio, só se devotavam à lavoura, à criação de aves, à pequena indústria manual e aos trabalhos de artesanato. Mas ante a necessidade de atender a todas as providências entre os seus membros, passaram a estudar magia de campo e da mata, compulsaram obras terapeutas dos egípcios e hindus, nascendo em breve a profissão de curandeiros ou curadores. Como se tratasse de uma associação disciplinada que não reconhecia outra autoridade senão a dos seus mentores, em breve tornou-se uma saudável confraria, cuja alimentação sadia e o modo de vida respeitável aliviavam a prática de costumes religiosos, amavam a Deus e ao próximo, acreditavam na imortalidade da alma e na reencarnação. Como a tendência humana é de progredir incessantemente para expressões cada vez mais inteligentes e úteis, depois que os essênios se consolidaram nessa forma associativa benfeitora de segurança econômica e aprimoramento moral, naturalmente nasceu-lhes a ideia de uma instituição esotérica, a fim de se cultuar os valores do espírito imortal. De princípio, construíram pequenos mosteiros nas próprias comunidades rurais e ali deram início ao culto espiritual, cujas práticas ainda se atinham às superstições e aos ritos complexos dos orientais. Era então a fase da semeadura, em que ao lado das flores admiráveis do entendimento superior, existiam também as ervas da mediocridade humana. No entanto, a dignidade, os objetivos superiores e o desinteresse dos essênios, visando exclusivamente ao bem, atraíram a atenção do alto e em breve eram alvo da presença de entidades de boa estirpe espiritual. Em breve, o padrão espiritual dos essênios elevou-se ante a presença de espíritos de excelente estirpe sideral. Fez-se a desejada seleção, excluindo dos ritos e cerimônias os excessos supersticiosos, crescendo então a messe de conhecimentos superiores da vida imortal, guardando-se, porém, a necessária reserva daquilo que o homem profano ainda não poderia entender nem respeitar. Pergunta: quais os principais indícios que podem informar-nos da vivência de Jesus entre os essênios? Ramatiz. Alguns dos seus atos no mundo profano eram semelhantes aos preceitos dos essênios, como seu modo peculiar de fluir a água, fazer passes e impor as mãos na cabeça dos enfermos. Os essênios do círculo interno eram absolutamente vegetarianos e mesmo o peixe só era permitido à sua mesa na falta absoluta de frutos e legumes. Eram celibatários, condenavam a escravidão, opunham-se à guerra, à violência, gostavam da vida em comum e eliminavam as fronteiras de castas e diferenças sociais. Não admitiam mulheres em suas reuniões, assembleias e conselhos, coisas em que o Mestre Jesus também não transigiu, nem mesmo com Madalena ou Maria, sua própria mãe, que fizeram menção de participar da tradicional cerimônia do lava-pés e da última ceia entre os apóstolos. Os essênios eram contemplativos e oravam com a face voltada para o Oriente, eram frugais na alimentação, moderados no vestir e completamente despreocupados dos bens do mundo. Não se deixavam atrair
subtrair pelas moedas e joias, cuja indiferença o próprio Jesus revelou, advertindo Judas de que não lhe pesasse a bolsa de dinheiro, ou então quando de sua sentença clara e insofismável, em que destacou perfeitamente a moeda que era do mundo de César e os bens que eram do mundo de Deus. Mesmo os discípulos externos ou terapeutas sem iniciação esotérica evitavam as profissões desairosas ou somente especulativas. Eram agricultores, artistas, cientistas, carpinteiros, oleiros ou pescadores. Jamais se metiam na política, em negócios de agiotagem ou nas profissões de açougueiros, fiscais, esbirros, militares, negociantes de penhores, oficiais de justiça, criadores de aves ou animais para corte nos matadouros. Serviam a Deus pela santidade de espírito e pelo trabalho benfeitor ao próximo. Aceitavam a reencarnação como um postulado fundamental de sua doutrina, coisa que nenhum judeu mosaísta admitia. A esse conceito essênio, Jesus aludiu muitas vezes, quer advertindo da volta de Elias, encarnado em João Batista, Mateus 17, 11 e 13, João 3, 1, 12, como respondendo a Nicodemos que, abre aspas, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, fecha aspas. Só os essênios eram reencarnacionistas, assim como era Jesus. Eles não sacrificavam no templo, nem faziam quaisquer oferendas a Jeová no intuito de obterem boa colheita, êxito nos negócios e na saúde, coisa comuníssima entre os judeus de todas as classes sociais e condições de cultura. Evitavam as grandes cidades e nelas sentiam-se fatigados entre as multidões que se debatiam afogueadas pela cobiça. Jesus também demonstrou sua ojeriza pelas grandes metrópoles e preferia a margem dos lagos tranquilos da Galileia. Adorava Nazaré e suas colinas, de onde podia espreitar o seu olhar angélico até a fímbria do horizonte e revitalizar-se junto dos campos, das matas, dos lagos e dos rios. Os essênios também eram peculiarmente hospitaleiros, benevolentes, pacíficos e inimigos de quaisquer desforras ou testemunhos de superioridade. Viviam silenciosos, falando o suficiente para servir e ensinar o próximo. Repeliam a ostensividade das preces e pedantismo dos fariseus, o luxo das sinagogas e a dureza dos saduceus. Eram corajosos e leais nas suas relações com os demais homens e sacrificavam facilmente a vida para não quebrar seus votos iniciáticos. Salve meus irmãos, paz e luz, paz e amor. Muito massa os essênios, né, cara? Quanta espiritualidade, quanto avanço consciencial dessa galera, entendeu? Vocês percebem que basicamente era uma ecovila. Tudo iniciou em comunidade, eles trabalhavam com a terra, com lavoura, com agricultura. Aí pequenos grupos foram se formando, né? Foi ficando organizado. Aí começou a aparecer trabalhos de assistência social. Aí eles foram se especializando para cuidar da comunidade. E aí foram evoluindo em comunidade, até que empreendimentos de outro nível começaram a ser intuídos pela galera, entendeu? Me veio a imagem de um quilombo. Achei muito legal isso também, de que as famílias que eram mais estruturadas, que tinham de alguma forma uma firmeza maior econômica, pegavam as crianças de famílias que tinham menos estrutura, de famílias que eram mais pobres para cuidar, porque aí tudo se coletiviza, né? E nada fica pesado para ninguém. Quem tem mais ajuda quem tem menos, entendeu? Isso é literalmente ninguém solta a mão de ninguém. Então achei muito interessante o nível espiritual dessa galera, com conceitos espirituais bem evoluídos, como o da reencarnação, imortalidade da alma. Eram vegetarianos, desapegados com as coisas da matéria. O único interesse deles era viver bem em comunidade e servir a Deus. Essa consciência foi atraindo bons espíritos para perto. Eu sinto que a grande sabedoria essênia foi a questão da coletividade, de cuidar do coletivo. Vamos cuidar das pessoas que estão aqui e agora. Vamos aprender a nutrir a mente, o coração e o corpo dessas pessoas com bons alimentos, com boas qualidades mentais, espirituais, bons estudos. Vamos nos manter unidos entre nós, vamos nos cuidar. E aí eles foram abrindo todos os caminhos possíveis para aprofundar nesse
autocuidado, nesse cuidado comunitário. E isso eventualmente foi desbloqueando outras portas de consciência para essa galera. E aí Ramatiz nos diz que eles foram expandindo, naturalmente eles foram expandindo. Imagino porque pessoas de fora foram sendo atravessadas pelo modelo de vida que eles viviam, que era simples e que era saudável e também espiritualmente forte. Só que nasceu na Galileia, olha que massa. Nasceu na Galileia de Jesus. E por mais que Jesus não tenha se iniciado na confraria dos essênios, a alma dele era toda essênia, né, mano? Com certeza. E aí, o que vocês acham? Alma essênia ou Babilônia? Vice, a minha alma é essênia, viu? É com muita satisfação que eu realizo esse estudo aí, que me permite me conectar com energias que fazem muito sentido pra mim, entendeu? Eu rogo a Deus realmente que a nossa humanidade consiga perceber a profundidade e a riqueza que é viver uma vida simples, e que a cada dia Deus me ensine também, entendeu? Pra que eu possa crescer em simplicidade e humildade. A gente entrou num modelo de vida, o Ocidente, o planeta Terra, nós entramos num modelo de vida que, para além de não ser sustentável para o planeta, ele não está sendo sustentável para ninguém, absolutamente ninguém. Está matando todos os seres, inclusive nós mesmos, a começar por dentro. Quando nossa mente, nossa subjetividade já está frustrada, completamente cansada e desgastada, as doenças vão se manifestando nesse corpo físico. Então, a gente se perdeu do equilíbrio com a natureza, e eu rogo a Deus profundamente para que possamos trazer essa reconexão de volta em breve. Arro, paz e luz, paz e amor. No próximo episódio seguiremos com esse movimento de estudar os essênios. Vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Câmbio, desligo.